Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que podia estar aí pesquisando besteira na internet, passando o seu tempo vendo memes sobre política, mas não, você decidiu se informar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da história do nosso país, com base em experiências e história. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre socialismo e comunismo no Brasil, né? Bom, o Brasil já foi socialista, é socialista, tá próximo de ser socialista. A gente tem que entender um pouco da história mundial, né? Da onde veio as tendências que mais afetaram o Brasil ao longo do tempo, ao longo da história, a República principalmente, voltar um pouco no passado, ir ali entre alguns períodos pra gente tentar entender tudo o que aconteceu e o que nos afeta agora. O Brasil, primeiro, que ele é quais as semelhanças do Brasil com alguns países? O Brasil tem semelhança com vários países, né? Logicamente cultural, de população, demográfica e tudo mais. Mas a gente tem que ver algumas coisas que levam mais pro lado político. Primeiro, o Brasil é um país grande. Ele é um país populoso que dificilmente vai ter sua economia totalmente destruída, não porque ele é bom administrador, mas porque ele tem muita gente, bastante populoso, muita gente trabalhando. Ele vai ficar ali mesmo que num nível baixo, ele ainda vai estar numa posição boa. A gente pode ver a posição do Brasil hoje aí no mundo, né? Tá entre os grandes do mundo, entre os 10 grandes do mundo. Só que com uma diferença bem estranha, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos, e a gente está atrás de países que têm 65 milhões de habitantes, né? Por exemplo, a China. A China é tão grande, ela é essa potência. Por quê? Porque ela tem 1,5 bilhão de habitantes, praticamente. E aí você tem 1,5 bilhão que não se iguala aos 300 e poucos milhões dos Estados Unidos. Então a gente tem que pesar tudo isso. Existem países que eles são fortes pela quantidade e não pela qualidade do seu desenvolvimento. E o Brasil é um desses. O Brasil pode ser comparado em alguns pontos, né, e alguns pontos parecidos com os Estados Unidos, né, em questão de população e etc. Mas a questão ideológica e política do Brasil vem principalmente da questão da Rússia, e não só da Rússia e da China também, né? E o Brasil absorveu muito disso, e a gente pode ver no desenvolvimento histórico que a gente teve, né? A destruição da história para a formação de uma nova e criação de uma nova história, onde ela foi criada e recriada, né? A história é contada pelos comunistas e socialistas brasileiros, e eles destroem tudo o nosso passado, todos os prédios históricos onde a gente ia ter lembranças, ia ter assunto, né? Hoje a gente pode ver que alguns países que mantêm bastante sua história, sua raiz, eles ficam mais difíceis de serem colonizados por comunistas e socialistas, né? Que é praticamente uma colonização, que é o que a China hoje está fazendo com o mundo. Ela foi muito esperta, mas isso é um assunto por um outro vídeo. Então a gente tem que ver que as tendências brasileiras foram essas. Ah, mas não, o Brasil teve o regime militar. No regime militar, grande parte dos governantes, que eram ali uma eleição indireta, né? Haviam eleições sim, mas eram eleições indiretas feitas pelo parlamento. Ah, mas hoje o Brasil é livre, o Brasil tem aí o seu voto direto e tudo mais. Tem e não tem, né? Porque a gente vota diretamente em alguns deputados, senadores, né? Até no próprio presidente, e esses muitas vezes são simplesmente dependentes da ONU, né? E de outras organizações como o Mercosul, na Europa como a União Europeia, e esses governantes, eles pegam informação de gestores indiretos, né? Que quem que votou? Você sabe o nome de quem são os representantes da ONU? Que criam leis e criam aí uma série de regulações para o mundo? Não. Então esses caras são que comandam o mundo. E hoje o mundo é comandado por pessoas que não foram eleitas diretamente pelo povo, não foram escolhidas pelo povo, foram escolhidas ali pela burocracia e pela elite mundial, né? Elite bilionária, como George Soros, os Rockefeller, né? Os caras agora que vieram chegando grande, como Bill Gates, a galera, né, que tá sempre ali no poder. São poucos dos bilionários mundiais que são contra esse sistema globalista. E quando a gente fala globalista, é diferente de globalização. O globalismo, ele vai levar certamente a um totalitarismo, a um comunismo, a um socialismo mais forte nos países, né, nos continentes, enquanto a globalização é simplesmente a negociação mais ou menos, digamos assim, bilateral. Quanto mais bilateral ela for, mais globalizada é e menos controle ela tem de um todo, como a ONU controla, como a União Europeia
controla, como o Mercosul estava controlando o Brasil aí, né? E aí a gente vai para essa questão do socialismo e do comunismo, que no Brasil sempre foi muito forte, né? A própria CLT brasileira, ela foi criada ali dentro de um esquema fascista. Ah, mas fascista não é socialista. Se você for pesquisar, você vai ver que é, porque o socialismo ele advém, ele saiu ali da cisão do Partido Socialista Italiano. Então, o socialismo, o fascismo, o nazismo e o comunismo, todos eles têm várias características em comum. Ah, dizem, o nazismo não é de direita, o nazismo é ou não é de direita. A gente tem que ver, não só porque fala, mas o nazismo era nacionalista. A gente tem que ver não só algumas frases, como nacionalismo e socialismo, mas a gente tem que ver a quantidade de características de cada um que se adequa e que se parece com o outro, né? A gente vê que o nazismo e o fascismo têm muitas características em comum com o socialismo, que tem muitas características em comum com o comunismo, mas nenhum desses, em nenhum momento, tem alguma característica ou uma grande quantidade de características com o conservadorismo. O conservadorismo em si, ele não tem nenhuma citação nessas ideologias. Já o socialismo, ele foi citado, já o comunismo é citado, já o fascismo, e as regras deles são muito parecidas entre si, né? Então a gente tem que começar a fazer essa separação, mas para isso você vai ter que estudar bastante, né? Eu pesquisei bastante para chegar nessa conclusão. Então a gente vê, existem até documentos aí do Joseph Goebbels falando que eles são socialistas, são nacionalistas e socialistas. Então todo nacionalista é nazista? Não, o tipo de nacionalismo é diferente, né? Que nem a gente, não dá para comparar. O brasileiro, ele compara, por exemplo, o Império Brasileiro foi ruim, mas o brasileiro conhece muito pouco do Império Brasileiro. Talvez o brasileiro tenha mais referências do czar russo, porque a gente pega muita coisa da Rússia, inclusive essa coisa de baixo astral que a Rússia teve em relação ao seu czar, que não tem nem comparação, não dá pra dizer que ele era próximo de ser como era um Dom Pedro II, né? E aí a gente acaba caindo nessa. Existe uma mistura aí de culturas, de informações de várias correntes diferentes que afetaram o Brasil, né? A gente teve a CLT, que ela vem ali de um sistema fascista. O próprio sistema fascista, ele surgiu, né, com Enrico Corradini e um outro que eu não me lembro o nome agora. Eles saíram ali da cisão do Partido Socialista Italiano, e aí as características que eu já falei que eles têm em comum. Mas o Brasil traz muito disso na sua raiz, inclusive as influências, a questão cultural que vem aí com Marx, que vem com Gramsci, que eles trazem muito isso e que eles levaram muito disso para a Rússia, né, para a China e para outros países comunistas. Inclusive a nossa relação aí com Che Guevara, todo revolucionário, todo jovem, ele tenta ser revolucionário e fazer parte aí do sistema revolucionário nacional, exaltando esses terroristas, porque eles foram terroristas, né? Nada matou mais do que o comunismo, o socialismo, depois vem o nazismo no mundo. Então a gente tem que se afastar de todos esses. Quando a gente fala de, mas o Brasil é capitalista, o capitalismo, ele é uma política econômica, digamos assim, né? Não existe socialismo, nazismo, fascismo ou qualquer outro ismo sem o capital. Ou seja, o capital, ele é uma política econômica. Já os outros, né, socialismo, comunismo, nazismo, são políticas sociais, de controle social. E é isso que a ONU também tenta impor hoje na população com o globalismo, né? O globalismo é a imposição de uma determinada corrente ideológica, né, que a maioria desses países são a favor, porque a ONU se colocou como a provedora da realidade que todo mundo deve seguir. Então a gente tem que ver isso. Já o Brasil, ele teve muitas tendências, né? Inclusive, como eu vinha falando, no regime militar. O regime militar, ele era muito voltado para essas tendências. A gente pode ver ali depois a criação de Brasília, quem criou Brasília, a CLT, os direitos trabalhistas, tudo isso é muito parecido com o que teve no socialismo, mas foi criado no Brasil justamente pelo regime militar, o que mostra que o regime militar, ele não foi ali de direita 100%, né? Até porque existem muitos que faziam parte ali do regime militar, né? Que faziam parte do exército brasileiro, que são intelectuais de esquerda, como Joseph Gorenner. Ele era um cara de esquerda que fez parte do exército e ele era comunista. Então não quer dizer que é do exército, não é comunista. É nacionalista, não é comunista. Não, existe um negócio nacionalista. É que hoje, com o globalismo, faz com que a gente seja muito mais voltado para as questões relacionadas a comunismo, a tudo isso, e não se ligar tanto a se é nacionalista é ruim. Não, ser nacionalista é você ser patriota, não quer dizer que você seja um Hitler. Aí você está indo no extremo, ou seja, o extremo não é ser patriota, o extremo é você pensar que todo patriota ele vai querer matar todo mundo que não seja daquele país ou etc, como Hitler fez. Até porque a questão do Hitler era muito mais avançada, ele não queria só
matar quem não era do país. Ele matou negros, matou gays, mas tinham gays nazistas, tinham muitos palestinos que viajavam lá da Palestina para vir matar judeu na Alemanha. Se você for pesquisar, tem toda aquela questão que eu já falei em outros vídeos aqui da ligação da Rússia, né, da União Soviética com a Alemanha, o acordo que eles tinham anteriormente, antes do começo da Segunda Guerra Mundial, e que fez a Alemanha, na verdade, receber um apoio, né, da União Soviética para iniciar a guerra, né? Ela iniciou ali com a Batalha de Katyn, onde matou todo mundo que era os cabeças e os grandes intelectuais do exército e da sociedade polonesa. Então a gente tem que pesar tudo isso. E o que o Brasil tem a ver com tudo isso, né? A ligação que o Brasil tem. Existem milhares de livros, milhares de histórias contando sobre 1964, os treinamentos, de onde vinham as técnicas, tudo que eles faziam. Saía brasileiro daqui para treinar na União Soviética, né? Treinar na China, treinar em Cuba. E eles estão sempre interligados. Mas o Brasil foi comunista ou não foi? O Brasil quase chegou a ser comunista, mas ele está sempre no caminho. E aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte, por isso que eu entrei naquele assunto, para a gente começar a perceber as características do Brasil. O Brasil é um país continente, assim como Rússia, a China mais ou menos, a China até mais populosa do que tem continente, os Estados Unidos. E esses países, eles acabam não se tornando 100% socialistas. Eles são a raiz que vai manter o socialismo num determinado continente. Por exemplo, a Rússia, ela chega a ajudar Cuba, chega a ajudar a Venezuela na sua questão comunista e socialista, mas por quê? Porque ela é maior e ela consegue prover o dinheiro, e é isso o estágio que o Brasil chegou nos últimos governos, nos últimos 16 anos. A gente estava sendo ali a máquina financeira, né, o banco de outros países socialistas e comunistas mais fracos que a gente. O Brasil jamais seria eternamente ou totalmente socialista ou comunista, porque aí você chega na parte de miséria, de escravidão, que chegou em todas as fases em países comunistas e socialistas. Eles chegaram a ter escravidão, quando não de outros, tiveram que escravizar os seus próprios, porque não tinha mais onde buscar gente para escravizar, para fazer aquela economia funcionar, para poder ter renda, capital e para sustentar os demais, né? Que aí você cria um círculo vicioso de pessoas que não querem trabalhar, e para elas não se revoltarem, você precisa controlar o máximo possível, né? E aí o Brasil, ele caiu nessa, mas chegou bastante próximo disso em alguns momentos. Por exemplo, a entrada do Sarney, a própria Constituição brasileira, ela é comunista, ela é social democrata, só que voltada para o comunismo. Ela tem muitas brechas que levam o Brasil a um comunismo no futuro, mas ao longo prazo, porque, como eu disse, a ideia, principalmente com o Foro de São Paulo, com tudo isso, era formar vários países socialistas e comunistas aqui. O Brasil seria essa engrenagem, a máquina que faria essa engrenagem girar, escravizando o nosso próprio povo, porque tudo ia sair da gente por meio de imposto, por meio de acordos e etc., como vinha saindo nos últimos 16 anos. Com o governo Sarney, isso foi muito explícito. Talvez com o avô do Aécio Neves não fosse tanto, mas seria sim, porque eles estão todos ali, estavam todos na mesma engrenagem. Ali começou a estratégia das tesouras, onde eram todos de esquerda e eles brincavam ali que eram inimigos entre si, mas depois eles começaram a se alternar no poder. E aí a gente chegou muito próximo por questão de inflação, de controle de alimento, né? Na minha época eu tive que pegar fila escondido, né? Minha mãe pegava uma fila, eu pegava outra para poder comprar 2 leites de saquinho, para poder comprar 4 pães, por exemplo, para poder comprar carne, né? Meu pai pegava carne no câmbio negro, cara. Ele ia lá na fazenda, lá no interior aqui da periferia de São Paulo, onde alguém matava um boi e começava a vender, porque nos açougues só podia comprar contado para todo mundo, né? Uma quantidade contada, fora que o preço subia o tempo todo, né? A inflação, você ia de manhã, de tarde, você recebia de manhã, você já tinha que... Meu pai às vezes chegava a receber, jogar, vir para casa, trazer o dinheiro para a gente poder ir fazer compra, enquanto ele voltava a trabalhar, porque senão o preço já podia mudar e a gente perdia muito dinheiro, então vivia aquela agonia. O Brasil chegou muito próximo ali, e aí depois eles viram que ia quebrar de vez, né? A inflação tava, sei lá quantos, as centenas %, então o Brasil teve que dar um passo atrás. Aí entrou o Collor, que aí entrou aquele negócio, o Collor era de direita e a ministra da economia dele era comunista e pediu para congelar a poupança de todo mundo, ou seja, direita aonde? Aí depois veio o FHC, que hoje defende Lula, né, que faz lives aí com o Ciro Gomes, que faz lives com toda a esquerda, porque eles são
aquela essência, eles sempre fizeram parte do mesmo grupo. E hoje realmente a gente conseguiu ver que eles estão unidos aí. Logicamente não estou falando que o governo atual é dos melhores, tomou várias decisões que eu sou absolutamente contra, mas a gente tem que ver que esses eram praticamente o mesmo grupo e eles estavam lá para fazer essa engrenagem subir. E aí, com a evolução, o Brasil chegou naquele estágio que eu falei agora há pouco de ser o provedor do socialismo no mundo, né? Ou pelo menos aqui na América Latina, já que não conseguiriam afetar os Estados Unidos, que é realmente um dos países mais liberais e conservadores, né? E para entender a ideia de conservadorismo, você tem que ver que não é aquele que ele está parado no tempo, que ele vive no século 17, não. Ele pega, ele tenta, não funcionou, ele joga fora, o que funcionou ele vai mantendo e vai conservando, e isso vai melhorando e mantendo logicamente as questões culturais, educacionais que deram certo e que funcionam na humanidade até hoje. E o Brasil sempre fugiu disso, né? Visto aí a qualidade do ensino brasileiro, a situação econômica que o país passa, né? Logicamente hoje é totalmente adversa, porque a gente não pode contar isso como alguma questão política, né? Embora seja a questão econômica que está afetando o mundo hoje, mas o Brasil estava vindo bem até essa corrente. Então a gente tem que pesar tudo isso antes da gente tentar dizer que o Brasil é comunista ou não é. Não, o Brasil seria como a Rússia é, aquele país que ajuda os outros comunistas menores porque ele quer ter o controle. E foi o que a China fez. A China conseguiu fazer isso de forma maestral e ela entrou praticamente em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, de forma sensacional. E hoje ela conseguiu, com esse golpe aí do Coronga, dar aí um golpe no mundo inteiro e chegar onde ela chegou. E o Brasil, que estava com um pezinho ali a 100 metros da porta de saída, deu alguns passos atrás, né, com toda essa situação. E aí a gente tem que ver, mas o Brasil ele tinha uma posição já agora nos anos de 2015, 2016, de se colocar como um país socialista, futuramente comunista, mas aquele que seria a base para os outros países e seu povo seria o escravizado. Como acontece na China. A China é um dos países que tem muita gente, justamente eles têm muita gente para poder trabalhar muito, para poder pagar muito imposto, para poder esse país parecer que ele é bom economicamente e fazer essa entrada em outros países, inclusive bancar outros países, assim como a Rússia tem bancado tem bancado Cuba depois que o Brasil parou de bancar, e assim vai. Então eles tentam se manter, mas sempre vai ter um poder maior. Então seria, digamos assim, o Brasil na hierarquia estaria muito abaixo de Coreia do Norte, por exemplo. Você teria ali Rússia, depois você tem China, e depois você tem Coreia do Norte, outros países ali da África que são comunistas, e depois viria o Brasil fazendo aqui, administrando o comunismo na América Latina, e essa seria a posição do Brasil. Ou seja, em algum momento no futuro nós seríamos 100% comunistas e provavelmente quebraria. Mas enquanto não, o Brasil seria essa máquina que sustentaria o comunismo e o socialismo na América Latina, embora a gente tenha passado muito perto de ser 100% comunista ou socialista em algum momento da nossa história, seja no regime militar ou antes, onde a gente teve uma ditadura de verdade, né? E onde a gente apareceu CLT, apareceu vários fatores que eu já falei aqui no começo. Então esse foi o vídeo de hoje, só para situar a gente um pouco. É um assunto muito complexo voltar nesses períodos, mas é pra gente se situar um pouquinho. Espero que você entenda, espero que você goste. Pesquise sobre os assuntos, veja essas relações que eu falei aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.